A gente conversa agora no Portal Litoral Sul com o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Sandy Sartor, para fazer um balanço, falar um pouquinho sobre como foi esse dia de movimentação. Comandante, primeiro de tudo, obrigada, por estar aqui conosco, é muito bom recebê-lo aqui. E foi um dia de muitas atividades, mas é diferente, Eleição, quando a gente fala eleição municipal e eleição como a gente teve hoje, não é assim, tanto problema ou tão preocupante assim, Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, exatamente. Primeiro, obrigado pelo convite, sempre uma grande honra poder usar os microfones do Portal Litoral Sul e também o espaço para falar um pouco do trabalho da Polícia Militar que vem desenvolvendo e nesse momento específico para falar um pouco das eleições, Primeiro, esse é o primeiro ponto, certamente uma eleição estadual para presidente e governador é muito diferente e mais tranquila se comparado com uma eleição municipal para prefeito, para vereador, principalmente nas cidades pequenas, onde um voto, não que tenha um valor maior, mas faz muito mais diferença numa cidade pequena, onde temos cidades que 1 ou 2 votos decidiram uma situação de prefeito ou de vereador. E se pegar a cidade próxima que nós temos aqui, onde tem o colégio eleitoral num todo, 3.000, 4.000 eleitores, isso não representa nem um grande colégio eleitoral aqui de Criciúma. Mas podemos ter um balanço, um saldo bastante positivo, foi muito tranquilo essas eleições. Por parte da Polícia Militar, o nosso trabalho já havia sido planejado, organizado há mais de 2 meses, com reuniões, com operações, ordens preparatórias, foi ajustando o efetivo, ajustando a logística de como se desenharia nesse momento e sempre planejando o cenário, digamos, mais crítico para que qualquer intercorrência, qualquer problema que surja, nós já estamos planejados e preparados para isso. Então, acredito que tenha sido bastante tranquilo até o momento, até esse momento anterior à apuração, então foi bastante satisfatório o saldo da Polícia Militar. Acredito que conseguimos atingir o nosso objetivo de preservação da ordem pública e de prevenção, tentar trazer o máximo de tranquilidade para os colégios eleitorais. Com certeza foi uma eleição tranquila, a gente percebeu isso aqui na cobertura, ao longo do dia no portal, mas mesmo assim a gente teve alguns registros, denúncias de boca de urna, a polícia chegou a fazer algumas atividades nesse sentido ao longo do dia, comandante? Sim, sempre surgem denúncias, ocorrências envolvendo crimes eleitorais, e a gente conseguiu dar uma resposta um pouco mais rápida para essas ocorrências, tendo em vista que nós deixamos viaturas, guarnições exclusivas para o atendimento dessas ocorrências, tendo em vista que o trabalho da Polícia Militar não para. Então as pessoas que ligam para o 190 para ocorrências rotineiras, ordinárias, que já ligariam, continuam solicitando a presença da polícia, e para isso nós destacamos nosso efetivo orgânico, ordinário do dia a dia para esse atendimento normal. E paralelo a isso a gente conseguiu colocar algumas guarnições para o atendimento das ocorrências de eleições, para ter um pouco mais de celeridade e não represar também as ocorrências fora eleições, para que o cidadão não seja prejudicado por morosidade ou por demora desse atendimento. Nós tivemos um total de 26 ocorrências registradas no dia de hoje, então um número bastante reduzido, bem diminuto mesmo, se comparado com outras eleições, inclusive outras eleições estaduais, que tem um número um pouco maior, então foi um número bastante reduzido de denúncias. E tivemos alguns procedimentos lavrados, já no início da manhã, por volta de 8h20, no bairro Renascer, nós tivemos uma situação de boca de urna, onde foi identificado o cidadão, inclusive por testemunhas, e também estava portando alguns santinhos de um candidato a deputado federal. Então foi lavrado um termo circunstanciado em desfavor desse cidadão. Já no final da manhã, por volta das 11 horas, uma mesma situação no bairro São Cristóvão, de boca de urna, onde também lavramos um termo circunstanciado em desfavor desse cidadão. E no início da tarde tivemos mais uma situação de boca de urna agora no bairro Operária Nova, onde era uma mulher, uma feminina que estava também realizando boca de urna, então também foi lavrado esse termo circunstanciado. Tivemos uma situação no bairro Santa Isabel, em Forquilinha, também de boca de urna, então é o crime que realmente mais é denunciado nesse período eleitoral, principalmente a situação de boca de urna, de transporte de eleitor, que acontece muito mais nas eleições municipais, e também de compra de votos. Tivemos algumas denúncias, mas não foi flagrado nenhuma situação de compra de voto por parte da Polícia Militar. E também tivemos uma situação de um cidadão que adentrou a urna, ao local de votação com o celular, o que é proibido,
E ao sair após a votação, ele saiu com um celular aceso, foi percebido pelo presidente da mesa, que interpelou esse cidadão a respeito. E ele, no momento de nervosismo, né, ele aparentou nervosismo por estar saindo com o celular com a tela acesa, pegou seus documentos e saiu rapidamente da sessão. A polícia militar foi acionada nesse momento, mesmo que o autor não estivesse ali, mas lavrou o boletim de ocorrência que vai ser encaminhado já amanhã para a Justiça Eleitoral, tendo em vista que esse cidadão foi identificado, porque ele votou, ele exerceu o seu direito de voto. Tem o nome. E está tudo registrado. Então, a autoria está confirmada e também vai ser encaminhada. Então, tivemos essas ocorrências que foram as mais emblemáticas, as que restaram em lavratura de boletim por parte da Polícia Militar. Comandante, tudo isso que o senhor falou serve de orientação para um possível segundo turno também, né? A gente está aí com um percentual muito baixo, ainda 10%, ainda pouco da apuração dos votos em todo o Brasil, Santa Catarina menos ainda. Pode ser que a gente tenha segundo turno. Duas perguntas. Preocupa tanto quanto a eleição, o dia do voto hoje, um possível segundo turno? E essas orientações, elas servem também para um possível segundo turno com relação a esses crimes que aconteceram, né? A tudo isso que foi registrado ao longo do dia, né, comandante? Sem dúvida alguma. Agora seguimos na apuração e depois em possíveis comemorações, principalmente de deputados, né, que certamente sairá o resultado hoje, então poderíamos ter deputados vencedores no pleito aqui na nossa região, então é uma preocupação que nós temos para essas comemorações, para que elas realmente aconteçam sem problema algum, mas dentro da legislação pertinente, seja a legislação eleitoral, a legislação penal, a legislação de trânsito, né, que muitas vezes acho que pode extrapolar um pouco. Então a Polícia Militar está ali para dar segurança aos eventos, mas também para fiscalizar em caso de algum descumprimento de alguma norma. Referente ao segundo turno, certamente é uma nova eleição, então encerramos esse momento, digamos, hoje durante a noite ou madrugada, e já iniciamos o planejamento para possíveis segundo turno, seja no estado ou na presidência. Então é uma nova eleição que também nos preocupa, né? Embora não tenhamos talvez aquela preocupação de deputados e senadores, que já sairão eleitos na data de hoje, mas mesmo assim existe, principalmente por conta dessa polarização que está em nível nacional, então nos preocupa, né, possíveis fanatismos ou possíveis outros crimes eleitorais que possam ser cometidos também, que acabaram acontecendo nesse primeiro turno, mas que para ocorrer no segundo turno. Então a Polícia Militar vai fazer uma nova operação, certamente verificar outras demandas que porventura ficaram a desejar nesse momento, que acredito que são muito poucas, porque se analisarmos o planejamento e a execução, acredito que tenha sido muito bem apresentado, né, tanto o planejamento e a organização quanto a execução, ou seja, saiu conforme o combinado, né, então é sinal que deu certo, mas é uma situação que realmente nos preocupa, né, esse momento de segundo turno, e passado esse primeiro turno, o planejamento para o final do mês ali para o segundo turno já inicia por parte da Polícia Militar. Tá certo, então, comandante, muito obrigada pela visita aqui, parabéns a vocês pelo trabalho ao longo do dia e a gente segue à disposição aqui no portal também. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? O Litoral Sul, o portal é um grande parceiro da Polícia Militar e a Polícia Militar reciprocamente é parceira do portal, então obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. A gente conversou com o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar em Criciúma, Sandy Sartor, fazendo um balanço então das atividades neste domingo de eleição.